Aleluia. Deixe-nos a paz, a minha paz eu vos dou. Não bolador como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma, então. Adoro, louvo e agradeço a Pai por essa oportunidade que o mesmo tem me concedido. Glória a Deus, de estar aqui uma vez mais, para vou deixar essa palavra de reflexão nesses vídeos, desta feita, na continuação aqui. Glória a Deus, o livro histórico do Novo Testamento, o livro de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, conhecido como livro do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, que o doutor, médico, filósofo grego Lucas escreve. Capítulo 6, por exemplo, tem 15 versículos. Glória a Deus, a instituição dos diáconos, e seguido o epígrafe Estevão, o primeiro mártir. Glória a Deus, que ocorreu na história. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Amados, olha o que diz a palavra aqui. Versículo 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos, ou por parte dos gregos, contra os hebreus, quando o número de discípulos, eles cresceu esplendorosamente, glória a Deus, e continua crescendo. Aí os gregos começaram então a murmurar contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Isso, os 12 convocando os discípulos, os demais ali. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões para ser escolhido entre eles. Agora, tinha que ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Que negócio? De cuidar das causas e das viúvas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas nós perseveraremos, na verdade, nós perseveraremos, os discípulos, na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito, oh glória a Deus, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também escolheram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes puseram as mãos, glória a Deus, e crescia a palavra de Deus, glória a Deus, e continua crescendo, glória a Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amados, veja aqui a palavra de Pai para meu coração e teu coração. A instituição dos diáconos. Graças a Deus, a igreja começou a crescer, e cresce até hoje, a alavancar. Muitos discípulos, muitos apóstolos, muitos seguidores de Cristo, obreiros, neófitos, membros, numeresias, congregados, até hoje continua a se expandir. Naqueles dias não foi diferente. É tanto que ainda não havia diácono. O que é diácono? É servidor, ou aquele que presta serviço, glória a Deus, ou auxilia, em todas as áreas se falando. E aí começou a crescer. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, cresceu, avançou, sabe, expandiu. Por crescer o número dos discípulos, os gregos, na verdade, eles reclamou, e eles tinham razão na reclamação que eles estavam fazendo aos hebreus, aos judeus, porque o povo de Deus começou a crescer crente, sabe? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, começou a se expandir. E por esse crescimento, os gregos se manifestam não contra o crescimento, mas eles protestam aqui, é porque o povo ia crescendo e não tinha assim, sabe, uma comissão, uma equipe, uma CPI, um parlamento para cuidarem dos órfãos e as viúvas. Aí os gregos murmurou por conta disso, não porque a igreja estava crescendo. Está aqui
aqui, ó, no versículo 1, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. No ministério cotidiano, a igreja ia avançando, as viúvas eram desprezadas porque não tinha uma equipe para cuidar. Não tinha uma CPI, não tinha, sabe, glória a Deus, um apoio, glória a Deus, de alguns ou alguém. E os gregos, eles observaram essa situação e murmurou contra os hebreus por conta disso, porque eles estavam ali crescendo na palavra, divulgando, pregando, ensinando, ministrando, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, sendo curadas, transformadas, libertas, e enchendo a casa, enchendo o templo, enchendo a igreja, enchendo uma cidade. A cidade ia se convertendo a Jesus, todos ali iam se convertendo a Jesus. Os gregos observou, como eu estou falando aqui, estou reproduzindo o que está no texto, eles observaram o desprezo das viúvas no ministério cotidiano, não porque a igreja estava crescendo. Aí os 12, Pedro, Tiago, João, Simão, Bartolomeu, Tomé, Filipe, Natanael, glória a Deus, Judas, não Iscariotes, aleluias, entre outros, Tiago, ele começou a razoar essas coisas entre eles, depois da murmuração, da reclamação dos gregos. Aí eles foram cair na real, justamente, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Ou seja, também não poderia os apóstolos deixar de pregar para estar auxiliando viúvas, Glória a Deus. O que é que eles fizeram? Usados por Deus. Os apóstolos disseram assim, escolhe aí, no meio dos irmãos, dentre vós, agora escolham 7. 7 número da perfeição. Agora, não escolha qualquer 7. Escolha 7 que tem uma boa reputação, uma boa conduta, um bom testemunho, sabe? Glória a Deus. Que seja luz, que seja sal da terra. E outra, que sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Glória a Deus. Aos quais, depois que escolhemos esses homens, podemos então constituir eles nesse importante negócio. Agora nós, os apóstolos aqui, os 12, nós vamos perseverar sempre na oração e no ministério da palavra, porque graças a Deus que a obra de Deus está crescendo. Amados, e os gregos, eles murmurou e foi para o bem, sabe? Tem murmuração, murmurinho, que serve ali para você alavancar, para você acordar, se despertar. Por conta disso, eles se despertaram os apóstolos. E aí eles, justamente, não é bom deixar o ministério da palavra não, mas também a questão das viúvas é um importante negócio. Vamos constituir aí pessoas de reputação, de fé, cheias do Espírito Santo para estar cuidando dessa causa aí, para que nós possamos continuar aqui na oração, na palavra, no ensinamento da sã doutrina. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram aí, como já fora dito, 7 varões aí. 7, foi os 7 primeiros diáconos da igreja primitiva. Glória a Deus. Entre esses 7 aí, teve uns 2 aqui que se destacou para bem. Glória a Deus. Sabe, aqui estava os que foram escolhidos. Estevão, por exemplo. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, da igreja. Ele morreu apredejado em praça pública de Jerusalém, defendendo a boa causa do Evangelho de Jesus, a sua palavra sã doutrina. Primeiro mártir. Esse homem se destacava aqui, Estevão. Ele como diácono, ele fazia o que tinha de fazer na casa de Deus, servindo bem. E nas horas vagas, ele estava nas praças públicas de Jerusalém, ministrando o Evangelho e a palavra de Deus. E por conta disso, ele foi martirizado, atrocidade, morto, apredejado, por conta de estar falando de Jesus, levando Jesus àquele povo. Glória a Deus. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí outro que se destacou aqui também, Filipe. Esse Filipe aqui, ele começou sendo diácono e futuramente se tornou evangelista. Teve 2 filhas profetisas,
E foi Filipe que teve o privilégio de batizar o Nigrão, glória a Deus, o mordomo, o administrador da rainha de Candás. Glória a Deus, ele batizou esse moço, nem água tinha, Deus fez nascer água na hora, quando ele prega ali para aquele moço, começando do profeta Isaías. Glória a Deus. Esses dois se destacaram, Estevão e Filipe. Aí teve aqui Prócoro, Nicanor, que muito não se fala, né, no que eles fizeram, deixou de fazer. Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Agora, esse Nicolau aqui, a fama dele não foi boa não. Ele foi perturbador do Evangelho de Cristo, do próprio Paulo. Esse Nicolau aqui abandonou Paulo, esse Nicolau aqui fez coisas ruins. Glória a Deus. Glória a Deus, por que, Marcelo? Porque ele fez coisa ruim? Não. Porque a palavra de Deus, até hoje é assim para mim e para você. Muitos são chamados, agora porém poucos são escolhidos. Infelizmente, Nicolau não foi escolhido, foi chamado. Mas Marcelo, os apóstolos errou quando separou os 7? Não errou não. Quem errou aqui foi Nicolau, se desvirtuando da sã doutrina, da verdade, daquilo que ele havia aprendido com os apóstolos e com esses diáconos aqui. Ele que se desvirtuou. Não foi Jesus que abandonou ele, não. Ele que abandonou Jesus indo por outros caminhos e deu muito trabalho a Paulo. Glória a Deus. Amados, e os apresentara ante os apóstolos, escolheu os 7, né? E foi apresentar ali na presença dos apóstolos. E os apóstolos ele começou a colocar as mãos e orar sobre eles, né? Separando aqueles homens como diáconos ali da primeira igreja, ou quando a igreja começou a nascer. Glória a Deus. E a palavra de Deus crescia, sabe? E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Detalhe aqui que ninguém presta atenção. Na última parte, no versículo 7, do capítulo 6 aqui de Atos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Bom, se está dizendo que grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, tinha um e outro, ou um percentual lá que não obedecia, não. Mas graças a Deus está dizendo aqui que grande parte, ou seja, de 100%, 90% aqui obedecia à fé. Para você ver, lá já existia essa questão, sabe? De sacerdotes, de obreiros, não ser muito essa coisa familiarizado com fé, com obediência, não. Menino, para obedecer tem que ter fé. Nós geralmente pedimos fé a Deus para XN situações, mas na tangência do obedecer, às vezes nós deixamos a desejar, nem pedimos fé para obedecer, porque para obedecer tem que ter fé. Só observa aqui, ó, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Grande parte, graças a Deus que era grande parte, 90% ou mais para lá. Para você ver que até hoje tem sacerdotes, tem obreiros que não estão nem aí, nem vai chegando como diz o outro. Bom, se arrependerem e se converterem, na obediência a Deus, a sua palavra, aos seus respectivos mestres, líderes, sacerdotes, pastores, catequizadores, orientadores, instrutores, dará tudo certo, mas sempre vai haver em nosso meio, sabe, um percentual que é desobediente. Mas graças a Deus que no nosso meio vai haver também, a maioria é obediente à fé. Bom, se a maioria eu tenho certeza, como eu não sei, mas a minoria que é desobediente vai passar a obedecer, porque eu já profetizo isso, mediante a fé, pela fé e não por vista. Glória a Deus. Meu amado, coloque essa palavra de Deus no teu coração, se inscreva no nosso canal, ative o sino da notificação na opção todas, deixa o teu joinha, o teu legal, deixa o teu comentário aí, passe adiante esses links dessas administrações, nos ajude, basta com alguns cliques, você divulgando aí em todas as suas redes sociais, o Evangelho chegar aqui, ali e acolá. Sintam-se todos abraçados pela pessoa e presença do Espírito Santo e pela minha vida aqui, o teu servo Marcelo.
Se lembre-se, 7 foram escolhidos, 2 se destacou para bem, 1 se destacou para mal, o Nicolau. Os demais outros aqui, não se fala muito sobre eles. Tomara que ele se destacou para os bem, para o bem fazer. Forte abraço, Deus abençoe. Vamos continuar dando glória a Deus e fazendo a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável.